Tê-lo aqui no Sport Center, parabéns pela conquista. E já que a gente veio desse trecho da preleção do Abel, eu queria que você falasse um pouco desse clima pré-final. Como é que foi você mentalizando a importância para você no começo dessa caminhada? O Scarpa saiu, o Danilo saiu, você tem uma relevância muito grande nesse time para essa temporada. Como é que você estava esperando esse jogo? Um abração, parabéns, Gabriel Menino. Primeiramente, eu queria agradecer vocês pelo convite e falar aí. E aí, Praça, como você tá? Bem, a preleção do Abel é sempre fundamental, é sensacional aí pra gente. A gente nos preparou a semana toda. Eu acho que comentei com meus pais, parecia que o Abel estava lá no CT do Flamengo, ele viu o treino, depois vinha e treinava a gente. Porque o que ele fez, o que ele nos preparou a semana inteira para jogar esse jogo aí foi sacanagem, e a gente comprou a ideia e conseguiu aí fazer tudo aquilo que a gente treinou a semana inteira. Praz, faça uma pergunta ao Gabriel Menino. E aí, Gabriel, tudo jóia? Prazer falar contigo. Eu não tive o prazer de jogar com o Gabriel, né? Mas a gente treinou algumas vezes contra. Acho que um dos primeiros treinos dele, um dos últimos meus no Palmeiras, foi um coletivo com alguns meninos da base, e o Gabriel era um desses, e ele fez um baita gol em mim de fora da área, pelo lado direito, me lembro direitinho, e ele me chamou a atenção pela capacidade dele de marcação, mas de construção para um volante, né? E assim, eu falei pra ele, não sei se ele vai lembrar, que ele tinha que botar na cabeça dele que ele não podia mais descer pro Júnior, que a partir daquele ano ele tinha que se firmar no profissional. E começou muito bem, aí teve uma queda de rendimento, né, Gabriel? E eu vi uma entrevista tua dizendo que agora tu voltou com a cabeça boa, voltou focado. E assim, dentro desse contexto de discussão, depois da saída do Danilo, quem vai ser o cara que vai ocupar essa função, uns programas atrás eu dei uma declaração dizendo que, pelas características, eu achava que a posição era tua, mas não bastava a gente acreditar, tinha que tu acreditar que ela poderia ser tua, porque pelo que eu conheci de ti ali naquele pouco tempo, tu tem todas as qualidades e condições de ser o titular. O que tu acha que mudou, além, óbvio, agora da saída do Danilo, tu ter mais oportunidades de sair jogando para tu conseguir voltar a demonstrar o futebol que, assim, internamente todo mundo sabe que tu tem? Primeiramente, queria falar de você do gol que eu fiz você lá direita. Aquele dia lá faz dias mais felizes, assim, ter marcado um gol, cara, no Fernando Praz, assim, eu nunca tinha subido, treinar lá com vocês. Foi uma experiência incrível que eu sempre guardei na minha vida. E na outra pergunta, respondendo essa outra pergunta, eu acho que tudo aquilo que eu vi no passado eu aprendi com meus erros. E um amigo me fala bastante uma frase, que eu costumo ler ela bastante antes dos jogos, que a loucura, você viver as mesmas coisas que você está no passado e esperar algo diferente. Então, igual eu falei numa entrevista, que minhas férias eu deixei um pouquinho de lado, aproveitei, claro, mas treinei praticamente as minhas férias inteiras para que eu pudesse voltar aí 1000%, 100%, para que eu conseguisse pegar essa posição e mostrar quem eu era de verdade. Zupac. Quero pegar esse gancho, o menino, sobre o desafio do jovem que sobe para um time profissional do Palmeiras no estágio que o Palmeiras está e tem que manter a regularidade, né? Se a gente pegar a tua geração, o Patrick subiu muito bem, teve alguns deslizes, agora está no Botafogo. O próprio Danilo, quando foi convocado e voltou, o Abel falou, né, que a seleção não tinha feito tão bem pro Danilo. A gente viu o Renan, que não está mais com vocês também, começar muito bem, ter deslizes e saiu. Você foi convocado, depois teve aquele episódio do Mundial que você não foi relacionado para o Mundial porque também não estava bem. É difícil para um garoto subir, chegar no Palmeiras, começar bem e suportar tudo isso que o sucesso traz e manter a regularidade?
Cara, a gente é muito novo, assim, a gente não viveu o extremo igual a gente estava vivendo, assim, que pra mim foi do dia pra noite tudo aquilo que eu tava vivendo. E foi tipo um baque, assim, na minha vida que foi difícil processar, assim, parece que eu tava vivendo num sonho. Mas não era um sonho, eu tinha que acordar o mais rápido possível, porque isso poderia passar e acontecer tudo isso que aconteceu. É muito difícil, você ter cabeça no lugar depois que você sonha com tudo que aquilo na base, tudo que você sonhava, tu vê acontecendo, tu vive tudo isso. E é difícil, é muito difícil sim. E tem muitas pessoas em cima de você, assim, vem pessoas que você nunca viu na vida, assim, famosos, pessoas que você conversa, assim, ou vê pela TV, vem até você numa facilidade que você achava que nunca isso iria acontecer, acontece. E você começa a dar mais importância para isso e ao invés do seu trabalho. Eu acho que isso que aconteceu não só comigo, mas com meus companheiros. E nós deixamos nos levar assim pelas emoções e pelo que estava acontecendo do lado de fora e esquecer um pouco o nosso trabalho, que era mostrar o que a gente era capaz e nos firmar aqui no Palmeiras e como titular. Excelente resposta, Gabriel, sobre esse tema que muito torcedor, inclusive do Palmeiras, esse é um tema recorrente em debate palmeirense e tomara realmente seja agora realmente só ascensão na sua carreira junto ao Palmeiras e em todos os passos que você der. Sobre isso, sobre você, na verdade, sobre o seu valor ao Palmeiras, a sua importância no time, depois do jogo, claro, perguntaram ao Abel sobre a sua performance, sobre você. Vamos ouvir o comandante palmeirense falando sobre Gabriel Menino. O menino trabalha muito. Eu tive ali uma conversa com o Zé e com o individual e com o Gomes, que são dois jogadores que lhe chateiam muita cabeça, e disse: eu vou precisar da vossa ajuda para orientar, porque tecnicamente ele é muito bom, taticamente ainda tem que evoluir, e teve um parceiro do lado absolutamente extraordinário, que foi o Zé e o Gomes por trás, e a verdade é que ele hoje fez um jogo ao nível que ele merece. Eu só espero que ele agora, eu vou já dar-lhe aqui que ele mantenha os pés no chão, não é? Que nem olhe nem para baixo nem para cima, que olhe nos olhos e continuar o caminho dele. Se ele fizer isso, tem um grande futuro à frente. Eu queria pegar esse gancho do Abel, o menino, sobre o que ele citou do Zé e do Gustavo Gomes, se de fato o Zé e o Gomes estão aí ao seu lado, e a importância do Abel, que está tendo muito debate. Ele deu aquela bicuda no microfone do lado, se enroscou com a Arrascaeta, então todo mundo respeita muito o Abel. O próprio Abel já admitiu que ele passa do ponto, ele erra às vezes, mas como é trabalhar todos os dias, muito tempo ao lado de uma pessoa como essa, que é muito talentosa, mas muito explosivo. Queria que você falasse um pouco sobre Abel e essa coisa, esse comitê, Gustavo Gomes e o Zé, te orientando. Cara, eu com o Zé, assim, sempre fomos próximos, assim, mais com o Zé do que com o Gomes, né? O Zé é um cara fenomenal, assim, que me ajuda, assim, ele fala, assim, que ele jogava de ponta e depois agora ele joga de volante, e isso aí foi difícil para ele também. E eu vou pegar uma frase do Abel que também ele falou para mim, que nunca olhou para cima e nem para baixo, sempre olhou nos olhos, olhou para frente, e escutava muito treinadores deles, assim, dele falando com ele. E cara, ele falou comigo o jogo todo. Eu falei: Zé, mano, é a semana que a gente tava treinando juntos, né? Eu falei: Zé, mano, preciso que tu fale comigo, porque às vezes eu vou do lado dele, porque essa ânsia de jogar, essa vontade que eu tava querendo te mostrar, às vezes eu quero até demais, né? Mas tudo tem tática, tudo tem, igual o Abel me cobra muito tática, e joga no teu espaço, você tem que respeitar o seu companheiro. E isso, às vezes, para mim, é o mais difícil, assim. E o Zé e o Gomes me ajudam bastante mesmo. Para mim, eles são treinadores dentro de campo, estão mais próximos de mim, e eu consigo ouvir melhor do que o Abel que está lá do lado de fora. E sobre o Abel, cara, a gente é um cara fantástico, assim, com a gente era um paizão, assim, e ele nos ensina, a gente ri bastante junto também do que ele faz em campo, e ele também se cobra bastante sobre isso. E vou contar uma coisa assim, não sei se vocês já sabem, mas toda vez que ele foi expulso, ele prometeu pagar churrasco pra gente. Então aí, lembrando que ele já tá devendo um churrasco pra gente.
Opa, haja Alcântara, hein, haja gado, haja boi. Manda mais. Ô, Gabriel, assim, eu sou um pouquinho mais velho que tu, né? Joguei futebol quase 30 anos, né, cara? Profissionalmente 24. Assim, e jogadores com a qualidade dele, do Danilo, do Patrick de Paula, esses meninos que têm uma qualidade acentuada, bom que o Gabriel notou isso logo, né? E aprendeu com o erro e teve tempo de corrigir. Tem alguns que não têm tempo e tem outros que não aprendem com o erro, né? Mas são jogadores que às vezes eles não têm noção da capacidade e do potencial deles. E eles acabam se satisfazendo, enchendo a barriga com coisas que para eles são pequenas. De repente, para outros jogadores com qualidade inferior, já é um máximo. Mas para eles é pequeno. Então, às vezes a gente de fora tem essa percepção melhor. Então, que o Gabriel tenha sempre fome, porque assim eu vejo ele no futebol jogo com condições de atingir níveis excepcionais, né? E aí entrar numa parte mais tática. O Danilo e o Zé, era bem nítido que o Danilo era o primeiro volante, tanto que ele baixava para fazer a construção, ficava sempre mais por trás, ajudava a fazer a cobertura dos laterais, dos zagueiros. Contigo e com o Zé, tu acha que tu vai entrar na função mesmo de primeiro volante ou vai poder, por característica dos dois, às vezes vocês alternarem o primeiro e o segundo volante? O Abel chamou nós dois, eu e o Zé, no jogo contra o São Paulo já, e falou que ele iria mudar a forma do nosso time jogar. E principalmente a dos volantes, porque antes era... Opa! Perdemos ali o contato com o Gabriel Menino, enquanto a gente tenta restabelecer. Uma resposta importantíssima. Exato. Né? Acho que voltou. Gabriel, se você puder voltar ao início da resposta que eu recebi aqui da nossa coordenação, que você está de volta, podia voltar ao início da resposta, Gabriel? Claro, o Abel falou com a gente, chamou principalmente eu e Zé, que ele conversa bastante com nós dois. Ele falou que ele ia mudar a nossa forma de jogar esse ano e não ia ter mais um 5, ele ia jogar com 2-8, porque toda hora que um fosse, um tinha que ficar. E o nosso jogo assim é meio parecido assim, porque a gente chuta bem e gosta de pisar na área. Então, quando ele vai, eu tenho que ficar, e quando eu vou, ele tem que ficar. Dando uma rateadinha de novo, mas ele vai voltar. Vamos pedir o telefone dele para... É que o Abel tá derrubando a linha, porque ele tá contando a gente conseguiu um patrocínio de internet. Exato. Internet fibra ótica para ele. 6G, que não existe ainda, mas segue. Você estava falando quando um vai, o outro fica, quando o outro vai, e assim, né? Obviamente é o contrário. Pode seguir, Gabriel, que estamos te vendo bem. Ele falou que a nossa forma de jogar iria mudar esse ano e ele ia jogar com 2-8, mas quando um 8 subia, um tinha que virar 5. Então esse é o novo modelo dos volantes do professor Abel esse ano. Manda mais uma. Vamos ainda nessa esteira da tática da movimentação, sobre o jogo de sábado, menino. Você, durante boa parte do jogo, parecia uma grande sombra do Gerson. Onde o Gerson estava, você estava grudado no Gerson e o Gerson teve dificuldade para jogar, né? O Gerson praticamente só apareceu com a bola, de fato com perigo, no lance do terceiro gol do Flamengo, onde ele teve espaço para acionar o Ayrton Lucas. Queria que você falasse o que o Abel de fato te pediu nessa tentativa de tirar o Gerson do jogo. Cara, o Abel não pediu só para mim, mas para todo mundo. E o Flamengo ia ter 11 contra 10 quando o Santos tivesse com a bola. O resto era tudo mano a mano. E cada um ia competir, ia ser duelos individuais e vencer o duelo do seu adversário. E eu acho que isso a gente se doa muito bem, porque quando o lateral passava pelo Rony, eu já estava perto. Ou vice-versa, passava pelo Dudu, o Veiga já estava perto, ou passava por mim, o Zé já estava perto. Isso, quanto mais o Flamengo aproximava, a gente também aproximava junto. E isso nos ajudou
a roubar a bola e chegar mais rápido no gol. Eu acho que isso aí matou o time do Flamengo. Gabriel, foi um prazer bater esse papo com você. Parabéns pelo título, parabéns ao Palmeiras, mas parabéns individualmente pela sua performance, que você tem uma ótima temporada em 2023. Abração e até a próxima, Gabriel. Muito obrigado aí, queria agradecer a vocês pelo convite aí, foi um prazer. Show de bola, batemos um papo com o Gabriel Menino. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando, se inscrevam.